Olá pessoal, é uma grande alegria podermos estar juntos novamente para estudarmos um pouco mais as lições do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento em prece, buscando sintonia com os mentores espirituais que nos acompanham, nos protegem e nos amparam. A mensagem que iremos estudar hoje chama-se A Face Oculta. Está no capítulo 22 do livro Encontro Marcado, autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Esta mensagem fala sobre a necessidade de compaixão em qualquer julgamento moral que fizermos em relação a outras pessoas, especialmente em relação àquelas pessoas que praticaram atos condenáveis e que são motivo de escândalo. Diz o autor que nós julgamos o que é visível, o que está na superfície, mas muitas vezes ignoramos a face oculta das dores que levaram à queda moral daquela pessoa a quem criticamos ou condenamos. Por isso a mensagem chama-se A Face Oculta. Compaixão aqui é a palavra-chave. Há uma passagem na vida de Jesus, muito conhecida de todos nós que estudamos o Evangelho, e que tem a ver com este tema do julgamento moral. Certo dia, bem de manhãzinha, Jesus foi ao grande templo de Jerusalém e o povo se reuniu ao seu redor para ouvir seus ensinamentos. Então, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha. Na época, Israel era um território ocupado pelo Império Romano e toda a pena de morte deveria ser autorizada pelos romanos. Se Jesus dissesse sim, apedrejem, estaria violando a lei do Império. Se dissesse não, não apedrejem, estariam violando a lei de Moisés. Era uma armadilha, portanto. Mas Jesus não respondeu. Inclinou-se, começou a escrever no chão usando o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher diante dele. Então ele se levantou e lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Esta passagem está no Evangelho de João e é muito significativa para todos nós. Ela estava sendo julgada por seus atos, havia uma determinação da lei para que fosse aplicada a pena de morte, e essa determinação estava amparada, inclusive, em um dos 10 mandamentos, o que proibia o adultério. E Jesus foi chamado a opinar. Quando ele perguntou: quem de vocês está sem pecado? Ou, segundo a interpretação do Espírito André Luiz, quem de vocês nunca cometeu o mesmo pecado que ela? Então caiu a máscara da hipocrisia daqueles homens. Todos os religiosos ali presentes haviam praticado o adultério e, envergonhados, foram deixando o recinto, começando pelos mais velhos, que provavelmente haviam pecado mais que os outros. Então Jesus tem um dos mais lindos e inesquecíveis diálogos registrados no Evangelho com aquela mulher assustada, sofredora, e que acabara de escapar da pena de morte. Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não a condeno. Agora vá e não peque mais. E com esta simples frase, eu também não a condeno, Jesus definiu um padrão de conduta para toda a humanidade, ou pelo menos para todos os seus seguidores sinceros, no que diz respeito ao julgamento da conduta moral do nosso próximo. Muito tempo se passou desde aquele dia. Jerusalém agora é o mundo, diz Emmanuel na abertura do livro Sexo e Destino, ao comentar essa passagem. Ou seja, nos dias de hoje, na atual encarnação, muitas vezes agimos ainda como aqueles doutores da lei e fariseus dos tempos antigos de Jerusalém. Muitas vezes somos aqueles que desejam a morte do irmão que errou. Porém, quem somos nós para julgar o comportamento alheio?
Se Jesus, que era puro, não condenou a transgressão daquela mulher, quem somos nós para julgar e condenar o comportamento de nossos irmãos? Que autoridade dispomos em nós para nos colocarmos na posição de bússola moral do comportamento do outro? Já não basta o sofrimento que o espírito experimenta ou que experimentará no futuro ao reconhecer que errou? Por que agravar esse sofrimento com comentários, críticas, ironias, gestos violentos, pensamentos e vibrações negativas contra o outro? Não foi isso que Jesus exemplificou naquele dia diante da mulher surpreendida em adultério. Herculano Pires, ao analisar esta passagem, sugere que Jesus, ao escrever no chão usando os dedos, talvez estivesse desenhando na areia um círculo de proteção, colocando a mulher junto com ele do lado de dentro e os acusadores violentos do lado de fora. Diante disso, podemos também nos perguntar de que lado do círculo nós estamos: do lado de dentro com o pecador ou do lado de fora com os acusadores? Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que produziram estas chagas, diz Emmanuel na mensagem de hoje. Esse alguém é o Senhor Deus, que vê o que não vemos, completa ele. Ou seja, Deus vê as causas ocultas, a face oculta dos erros visíveis que escandalizam os nossos olhos e nos enchem de indignação. Na origem de cada queda moral, de cada chaga moral, há uma razão e um motivo que nos escapam. Lembremos que Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro do livro Evangelho segundo o Espiritismo para tratar desse assunto. O capítulo chama-se Bem-aventurados os misericordiosos. E em uma das mensagens diz o seguinte: sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as faltas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Na mensagem de hoje, Emmanuel cita 3 ou 4 exemplos sobre esse tema para nossa reflexão. Diz ele assim: criticamos o criminoso, o malfeitor, mas quem de nós conhece o caminho que ele percorreu? Ele recebeu amor? Foi amado a ponto de despertar em seu coração a vontade de praticar o bem? Deus sabe, nós não. Criticamos a pessoa que foge aos compromissos, sobrecarregando todos que estão ao seu redor e que dependem dela. Mas quem conhece o seu passado? Quantas vezes sofreu ingratidão? Quantos estavam ao seu lado nos dias de angústia e desespero? Deus sabe, nós não. Criticamos o viciado, caído na estrada do mundo, mas quem conhece a sua história de vida? Quantas vezes esteve sozinho a mendigar afeto, sem que ninguém o ajudasse a se libertar da revolta e da obsessão? Deus sabe, nós não. Voltemos ao Evangelho. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as faltas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. A literatura espírita é farta de exemplos sobre a necessidade de compaixão em qualquer julgamento. Vemos isso nas obras de André Luiz, de Hermínio Miranda, nas obras psicografadas de Ivone Pereira e em tantas outras. Nos vários relatos da vida após a morte, quem julga o próximo, inclusive em tribunais terríveis e cruéis, são os espíritos atrasados. Espírito superior usa de compaixão. No livro Voltei, por exemplo, de autoria do irmão Jacó, ele conta a história dele mesmo após a morte. Ele havia sido um importante trabalhador espírita, mas chegou ao mundo espiritual após a morte do corpo físico em péssimas condições. Ele observou que os mentores e alguns amigos desencarnados que conheceu na Terra eram mais felizes que ele e emanavam luz e claridades de seus corpos perispirituais, enquanto ele se reconhecia triste, apagado e sem luz. E, no entanto, nenhum desses espíritos superiores jamais fez a ele qualquer comentário a respeito.
Já os espíritos inferiores, esses não tinham compaixão e criticavam mesmo, apontando o dedo e rindo. Era espírita e não se iluminou. Se quiserem saber o final da história do irmão Jacó no mundo espiritual, que é bem bonita, leiam o livro, chama-se Voltei, a psicografia de Chico Xavier. O fato é que os espíritos do Senhor não julgam nem listam os pecados dos seus protegidos. O convite da mensagem é para que façamos o mesmo. Assim podemos nos perguntar de forma bem humorada: se Jesus retirar de nós o dom da maledicência, entre aspas, o que será de nós? Se não pudermos fofocar sobre a vida alheia, como preencheremos nosso tempo livre? Sentiremos um vazio, talvez? E é justamente para que não experimentemos esse vazio e comecemos a exercitar a compaixão no nosso dia a dia, Emmanuel listou no final da mensagem algumas dicas preciosas que podemos colocar em prática imediatamente. Vamos a elas. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, para que a noite jamais se renda ao poder das trevas. Era isso, pessoal. A face oculta é o nome da mensagem que estudamos hoje. Elevemos nosso pensamento ao alto e agradeçamos a Jesus pela oportunidade de mais este encontro.